Eu falo que também, né, na escola eu não tive a oportunidade de entender sobre a minha história, né? E a gente se sente bem enganado, né? Eu acho que isso está Depois, mudando tipo. bastante, viu? Sérgio Vaz estava falando disso na Cooperifa, né? Hoje as meninas estão lendo Sueli Carneiro, enfim, estão arrebentando, fazendo. A gente, como professora também, eu percebo, né? Enfim, dei aula em várias escolas também, a gente percebe que há uma mudança, né? Sobre. Enfim, tem também a Lei 10.639, que está sendo debatida para debater a história da África. Não é toda a escola. Mas tem muita coisa que a juventude também vem trazendo e provocando, né, para a escola. Isso tem mudado um pouco, né? Eu acho que essas pequenas revoluções, essa forma de a gente entender a realidade Já são também grandes, né? faz muita diferença. Mas, de fato, eu também não tive esse... Inclusive, era muito perverso, né? Porque eu sempre gostei muito de história e sempre quando tinha os levantes, enfim, pensar revolta dos malês, enfim, são movimentos separatistas, não são revoltas, né? Enfim, e sempre há um apagamento, né? Os livros de história, todos morreram, João Cândido, enfim, todos morreram, traz aquele olhar eurocêntrico sobre as revoltas, enfim, sobre as lutas da população negra, né? O negro sempre naquela condição de subjugado, de escravizado, mas há uma resistência muito grande, né? A gente está aqui porque os nossos ancestrais resistiram muito, né? Muito mesmo. E essa resistência nem sempre está naquela luta armada, né? Às vezes você tem que dar uma recuada e saber o momento certo de agir, porque senão a gente não sobrevive também nesse mundo racista, né? Eu falo que, enfim, sou filha de meu pai morreu recentemente, mas meu pai era analfabeto, né? Meu pai nunca frequentou a escola. Mas ele sempre, enfim, agia de forma muito estratégica e falava muito pra gente estudar, pra não depender e tal. Então, são formas de resistência, né? Que você vai entendendo com a sua inteligência ali como você sobrevive nesse Brasil racista que te persegue, que te discrimina, enfim. O que você vai fazer para sobreviver, né? E é graças à luta desses ancestrais, né? Desses que vieram antes, né? Que foram abrindo aí caminhos para que a gente estivesse aqui, né, enfim, conversando e pensando e projetando, né, para que os nossos filhos, enfim, ou quem não quiser ter filho também, para os próximos que virão, que tenham, né, outras referências e lutas menores, né, do que a gente já vem travando. Sim. Pô, o Big tocou num ponto que me fez lembrar. Na verdade, não me fez lembrar, né? A gente vem vivenciando isso. O governo fala muito em escolas militares e fala bastante da questão ideológica dentro das escolas, o que para mim nunca existiu. Até porque isso daí que ele tá falando, por exemplo, a gente nunca teve acesso e eu sempre vi o ensino muito de uma forma muito precarizada, assim. A gente nunca teve. Infelizmente, por mais que tenhamos bons professores, pessoas que realmente né, tenham interesse de ensinar, o governo não dá essa estrutura. E eu não sei o que te falar, mas tipo assim, eu acho que isso é intencional também. Totalmente. Inclusive, há uns dias atrás estava tendo um lance que, pô, você, dos alunos, poder usar o telefone e filmar o professor dentro da sala de aula. E eu acho que isso daí instalou. A gente não regrediu bastante, porque, pô, vivemos em um país de maioria preta. A gente está falando aqui de escola pública, mas tem várias pessoas que defendem esse cara que está no poder. E que eu acho que os filhos também, né? Eles se espelham no que vê dentro de casa e acaba influenciando, inclusive dentro das escolas, nesse sentido. Eu converso bastante eu tenho muitos colegas professores também, a gente debate muito essa questão do ensino estadual e municipal também, enfim. Mas é um projeto, né? É feito para não dar certo e às vezes você tem excelentes professores, mas o projeto do Estado é feito para alienar, literalmente, né?
E até quando o governo pensa em programa de ensino integral, né, que é esse projeto recente das escolas em ensino integral, que o aluno fica um tempão, tem pouquíssimos professores, né, às vezes passa 5 horas sem professor, ou com o mesmo professor, enfim, é totalmente precário. Muita gente também que estudava à noite, porque trabalha de dia, né, como, enfim... Sim. Como muitos trabalhadores, né, não tiveram mais essa oportunidade, aí tiveram que mudar de escola, às vezes fica muito longe, fica inviável, para de estudar. Verdade. Então, é muito complicado, assim. E eu vejo que... Porque até pouco tempo atrás, né, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, não era todo mundo que estudava, né? Acho que nossas mães, nossos pais, você lembra que só estudou. Meu pai, minha só mãe. quem estava na escola pública eram pessoas abastadas, né? Enfim, nem tinha essa coisa de estar em escolas particulares, Sim, né? sim. Quem estava em escola particular era quem tirava notas ruins e quem, enfim. Mas a escola pública, e depois da Constituição, enfim, que universalizou esse processo do ensino, universalizou, mas também precarizou, né, e alienou, e é uma estratégia de alienação constante, né, porque eu tenho alunos, por exemplo, né, tive alunos que terminavam o ensino médio sem conseguir elaborar uma redação, né, sem conseguir fazer contas básicas, né? Como é que a pessoa passa tantos anos na escola e não consegue fazer, né? Não é culpa da pessoa, né? Mas, enfim, tem várias questões ali que fazem com que, assim, a forma como é colocado o ensino, né? A forma alienante como a pessoa vivencia aquele ensino cotidianamente, também a questão da família, a questão da comunidade, enfim, uma série de questões que não são levadas a sério e que fazem com que o aluno saia analfabeto funcional, né, que é o nome que se dá para esse aluno que, enfim, que vai carregar essas deficiências também, né. E eu também vim de escola pública estadual de periferia, né, e eu vivi nos anos 90 ali, muitos amigos que morreram naquele contexto, enfim, aquela violência toda da década de 90, muitas amigas que engravidaram cedo e que tiveram que sair da escola, enfim, que depois não conseguiram, né, fazer faculdade. Então, a gente vive uma realidade ali que é complexa, né, e que a própria família não tem como dar conta, porque pai e mãe estão correndo atrás de sobrevivência, né, naquele universo precarizado. E o governo pensa a escola como depósito de gente, né? Coloca as pessoas na escola para que elas não estejam na rua, mas não uma escola que trabalhe uma conscientização política, né? Política nem é debatido na escola, né? A nossa história não é debatida na escola, né? A nossa história é alienante, né? Depois nós ficar tudo bravo com o professor, né? Professor, mano, exato. Não gosta de mim, não. E a criminalização do professor, né? Porque você estava citando a questão do Escola Sem Partido, né? Sim. O Escola Sem Partido é um projeto de lei que é inconstitucional, porque ele, enfim, a gente não pode, o professor não poderia, em tese, né, pela elaboração da fundamentação da Escola Sem Partido, trabalhar a questão do corpo, enfim, da sexualidade, ou trabalhar com uma conscientização, ou trabalhar ideias, né, que saiam de um contexto, enfim, que trabalhem outras realidades, enfim, tem uma série de critérios que o Escola Sem Partido permeia um imaginário mesmo do que se tem que trabalhar na escola. E é um projeto inconstitucional. Ele foi engavetado no Congresso Nacional e ele passou por unanimidade na Câmara de Vereadores de Taboão da Serra, depois a gente fez vários protestos e tal, e o prefeito teve que vetar esse projeto porque ele é inconstitucional. Porém, esse imaginário ele fica, né? O que os pais, enfim, o que a sociedade assimila como escola sem partido, fica introjetado no pensamento daquela pessoa, né? Sobre o fato do professor ser criminalizado por uma realidade que não depende dele, né? O professor também é vítima desse processo. Exatamente, e é precarizado já no salário, enfim, nas condições de trabalho, muitos professores, né, danos à saúde mental, né, a escola como ela está hoje estruturada, que o professor trabalha e não consegue pagar as contas, Sim. né, então é uma realidade muito perversa, né, de um governo, né, ou de vários projetos que se pensa Brasil, de acabar com tudo, né, porque quando você destrói um professor que está motivado a trabalhar o diferente em sala de aula, você destrói muita coisa, né? Muito. Você destrói muito de um futuro que poderia ser muito diferente, né? Verdade.